aqui conosco. O texto está em Hebreus capítulo 10, que diz assim, o verso 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Veja que aqui não está que você terá, que você alcançará, ou que você já teve. Ele está falando de algo presente. A confiança que você tem. Então, se ele está falando que não é para abrir mão da confiança que tem, cabe a primeira pergunta: você tem, ou você teve, ou você terá? Então, em nome de Jesus, que essa seja uma tarde de dizer eu tenho, em nome de Jesus. Ela será ricamente recompensada. Se tivesse aqui só o termo Deus falando que será recompensada, já estava de bom tamanho, né? Mas ele está falando ricamente recompensada. Mas aí ele diz no verso 36, vocês precisam, então é uma necessidade, perseverar ou perseverança, em algumas traduções diz paciência, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, então o primeiro passo aqui é fazer a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Na versão que nós utilizamos, a King James, ela diz, recebam plenamente aquilo que alcancem plenamente a promessa. Então, queridos, nós temos aqui hoje mais um reforço para esta compreensão desta campanha. Deus está nos convidando a gente ser o que a gente é, e o pastor Valtici pregou nesse domingo também nesse texto, e aí para mim ficou forte, além de toda a mensagem, o final, no verso 39, que diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Outra hora eu vou pregar sobre isso, o caminho daqueles que são destruídos e o caminho dos salvos, mas está aqui está aqui o que faz um salvo e está aqui o que faz uma pessoa que infelizmente não é salva. Um detalhe aqui é o que muda tudo isso. O grande detalhe de tudo isso está na palavra perseverança. Se você trabalhar aqui, você vai ver que a palavra paciência e perseverança, elas estão o tempo todo aparecendo para nós. Nós olhamos para o texto, e se você vem dos versos anteriores, você vai ver que ele está falando do resultado de um povo que eles perseveravam a despeito das situações contrárias. E nós estamos falando de uma época onde situações contrárias não eram apenas as questões financeiras, emocionais. Nós estamos falando de gente que, para estar num ambiente como esse, estaria apostando a sua vida. Era estar num ambiente como esse, dizer cristão, custaria a sua vida e a vida da sua família. Então nós estamos falando de outro nível de guerra e de luta que se tinha naquela época. E para esse tipo de gente, para esse momento, a palavra é essa. Imagine para nós que estamos vivendo aqui hoje. Então a palavra perseverança é a grande palavra deste contexto. E eu gostaria de te fazer uma pergunta antes de nós lermos o próximo texto que nós leremos agora. Eu não sei se você está passando por uma situação onde você precisa de uma bênção, de uma vitória ou de algo de Deus. Talvez não, né? Talvez você já está aqui com a vida ganha, tudo certo, abençoado, está procurando gente para abençoar, porque você já alcançou já o estado da riqueza plena, né? Vai tudo bem com você. Glória a Deus, se for desta maneira, e me abençoe depois, ora por mim, ora pelo povo também. Mas em geral, alguma coisinha ou coisona, né? Às vezes a gente tem umas coisas pequenas, outras maiores, sempre alguém está precisando de alguma coisa. Mas vamos aqui imaginar pessoas que estão precisando de algo, e estão precisando de algo já há algum tempo estão orando por algo. E você crê que Deus vai fazer isso na sua vida. Agora eu vou fazer uma pergunta simples. E se o que você está pedindo para Deus demorar um tempo, como você continuará na sua fé, na sua vida espiritual? Quem será você se isso demorar um tempo? Vamos deixar isso um pouco mais palpável para a gente pensar.
Se demorar um mês, se demorarem 10 campanhas, de 7, mais de 700, 10 vezes 7, 70, mais de 700 dias talvez. Se demorarem 6 meses, e se demorar um ano? E se demorarem 5 anos? E se demorar 10 anos? E se demorar 20 anos? Tá bom por aqui, né? Senão eu assusto vocês, né? Vamos devagar. Vamos deixar nos 20 aqui, né? E aí? Dá para continuar adorando? Dá para continuar sendo crente? Dá para continuar com uma fé que não esmorece? A gente muitas vezes tem percebido que a igreja dos dias atuais, ela tem trabalhado uma fé para receber as coisas com uma certa demora. Mas acho que essa demora não vai nem muito a um ano. De preferência, a gente quer o milagre para agora, instantâneo e nesse momento. Esse Deus, todo mundo quer. Esse Deus que é só passar aí na rua. Ô glória! O que está pegando lá? Esse Deus e essa proposta, todo mundo quer. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que a coisa não funciona dessa maneira. A conta não fecha. E aí? Eu creio na Bíblia ou eu creio numa teologia moderna? Ou eu creio numa proposta moderna? Qual é a fé que eu tenho? Só existe um tipo de fé, irmãos. O resto é tudo cópia. O resto é tudo, não vou falar outros termos aí, mas o resto é cópia falsa. A gente tem que hoje até tomar cuidado com as palavras, tem que ficar achando um sinônimo. É uma cópia falsa de fé. Serve para muita coisa essa fé, mas não é a fé original, a fé que Deus propõe para nós, que é o que lemos em Hebreus, onde ele diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, a fé que eu proponho não é uma fé que você recua. Por quê? Se a gente agora dar uma olhada em alguns personagens bíblicos, rapidamente pensar em alguns nomes. O primeiro nome, bem conhecido de todos nós, é Abraão. Abraão saiu, ouviu a voz de Deus, sai do meio da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Lindo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus cumpriu ou não cumpriu na vida de Abraão? Cumpriu. Quanto tempo levou? 25 anos. 25 anos. Para cumprir a promessa de um filho. Mas a promessa não foi só de um filho. A promessa foi que ele seria pai de nações. Mas para receber um filho foi 25 anos. Se a gente pensar então no seu filho, em Isaac, ele continuaria esse legado. Mas Isaac, a sua esposa, também é estéril. A gente olha e vê eles casando, e depois ela estéril e tendo um filho. Mas isso levou 40 anos. 40 anos. Ele nasceu com uma promessa, que ele só viu acontecer depois de 40 anos. E se a gente for um pouquinho mais adiante, se a gente for para José, queridos. José, o governador, o homem que todo mundo fala assim, se Deus tiver isso na minha vida. José levou aproximadamente 13 anos. E se a gente pensar em Davi, de 15 a 20 anos, e se a gente pensar no próprio povo de Israel, 400 e lá vai, se eu deixando em 500 aqui, eu não estou colocando demais, próximo de 500 anos, só a saída, o cumprimento levou mais de 80, quando Deus falou, chega, basta, foi a hora que nasceu Moisés, foi a hora que começou o processo em Moisés, depois Moisés está pronto, tira o povo de lá, Moisés morre e em Josué ele cumpre. Eu não sei qual é o evangelho que muita gente tem vivido, queridos, mas parece que ele está desconectado da eternidade.
Gente que está desconectada da eternidade quer as coisas para agora, para hoje, para ontem. Por quê? Parece que vai morrer amanhã. Quem está conectado com a eternidade sabe de uma coisa, queridos. Nós agora que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, a morte já não é mais um problema. Nós já estamos com a garantia da vida eterna. Aqui nós passamos por algumas coisinhas, mas a eternidade é logo ali. E não há lágrima nesta terra que se compare à glória que há de se revelar na eternidade. Aleluia! Essa desconexão faz a gente ser ansioso pelas coisas da agora, daqui. Eu quero ver as coisas, eu quero palpar as coisas. Bem pensadinho, Abraão nem palpou, nem 10%, nem 20%, nem sei se dá para colocar em percentual, porque um filho diante de uma multidão como areia, queridos, nem sei que percentual que dá esse. No entanto, todos eles se mantiveram perseverantes, firmes, passaram o que tivesse que passar, mas não abandonavam o seu Deus. Se a gente passar na história de cada homem desse aqui, irmãos, o que esses homens enfrentavam é vergonha para qualquer um de nós comparar a nossa vida e os nossos sofrimentos com os sofrimentos deles. É uma vergonha a gente parar para querer analisar o sofrimento de um Davi, que é um rei que lá pelos 10, 15 anos recebe a sua unção, mas que vive praticamente boa parte dentro de uma caverna, correndo de um outro rei que quer matá-lo. Imagine isso, queridos. Ele tinha que viver dentro de uma caverna, o tempo que ele viveu ali dentro, ele não sabia quanto tempo duraria aquela prova dele, mas ele continuava fiel a Deus. Ainda que Saul matasse, o mataria fiel a Deus. É hoje que a gente vê um cristianismo que não pode acontecer alguma coisa errada, que as pessoas começam a questionar até a sua fé. Qualquer ventinho hoje, queridos, quase que derruba construções gigantescas. Sabe por quê? Porque pessoas não estão construindo na rocha, estão construindo na areia. E como é que a gente constrói na rocha? Colocando em prática a palavra de Deus. Como é que a gente constrói na areia? Achando bonito a palavra de Deus. Eu acho bonito, mas eu não coloco em prática. É legal, mas eu não coloco em prática. Aí quando você vai conversar com alguém sobre um problema e fala que a solução está na palavra, a pessoa olha para você e diz assim: não, pastor, isso aí é para aquela época. Não, pastor, isso daí, a minha realidade é outra. Quando a gente desconecta a nossa vida da visão de Deus, queridos, nós estamos colocando tudo sobre areia. E sobre areia não há edifício firme. Eu poderia pensar em todos esses nomes e poderia hoje falar sobre todos eles para falar de perseverança, para falar dessa temática que nós estamos. Mas eu escolhi aqui, queridos, uma mulher que ela é impressionante com a atitude de vida dela. Ela é impressionante com esse episódio, está aqui relatado para nós, porque Deus tem objetivos conosco através desta passagem bíblica. É que eu desmarquei aqui. É Mateus, capítulo de número 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Puxa, sem óculos eu estava vendo 27, hein? Jesus. Quem encontrou, diga amém. 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Repita comigo, gritando. Vou perguntar para vocês, vocês me respondem. Veio a ele? Gritando. Não ouvi. Veio a ele? Gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Oh, glória! A parte boa é, e naquele mesmo instante ela foi curada. Todo mundo quer isso, né, irmão? Todo mundo quer a parte final. No mesmo instante foi curado. Queridos, nós temos uma passagem aqui que para nós hoje ela é até conflitante. Nós estamos num mundo que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que olha para esse texto, tem dificuldade de olhar para esse texto. Vocês sabiam disso? A maneira que Jesus trata esse texto é um filtro que poucos passariam. E eu estou para dizer que quase só essa mulher passaria. E é Jesus aqui, é Deus. Queridos, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando que é Jesus e que é Deus, é o mesmo que você vai ler na Bíblia, dizendo que ele não precisava que alguém lhe falasse algo, porque ele já sabia o que as pessoas pensavam, sabia o que passava no coração das pessoas. Jesus não pega rota, Jesus não tem uma agenda do dia, aonde é aleatória. Jesus tem propósito naquilo que ele faz. Se ele está indo por um local, ele tinha algo para fazer naquele local. Então essa mulher não está aqui à toa ou de balde. Há alguma coisa para acontecer nesse cenário, aonde muitos de nós teríamos voltado para casa. O primeiro desafio desta mulher, o texto diz que essa mulher ela não é judia, ela não é israelita. E o primeiro momento dessa mulher, ela tem uma dor, um problema de dimensão que só Jesus poderia resolver. E esta é a identidade de Jesus. A palavra de Deus já nos diz que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, ele veio para libertar os cativos, ele veio para curar, ele veio para dar vistas, ele veio para isso. No entanto, aparece uma demanda que é exatamente aquilo que Jesus está dentro do seu portfólio, né, de resoluções, está dentro daquilo que ele faz e que Jesus simplesmente não age. Algumas vezes vemos Jesus indo até pessoas, outras vezes vemos as pessoas vindo até Jesus, mas nesse episódio, essa mulher vem gritando atrás de Jesus. E o problema dela é que sua filha está endemoniada e está sofrendo com isso. Queridos, poderíamos talvez tentar pensar aqui o que é a dor de uma mãe que tem uma filha endemoniada e está sofrendo. Só ser endemoniado ou só estar sofrendo já seria o suficiente. Imagine a junção desses dois problemas. Por aí a gente pode imaginar um pouquinho do que é a atitude dessa mulher, que se outras pessoas, Jesus sabia o que pensavam, sabia o que eles pensavam, o que passava no coração, neste caso a mulher está gritando. O texto diz que ela está gritando atrás de Jesus. E queridos, qualquer um de nós ouve um grito, qualquer pessoa ouve um grito, as pessoas ouviram o grito, os discípulos ouviram o grito. Vocês acham que Jesus não ouviu o grito? A Bíblia diz que o primeiro desafio desta mulher acaba de acontecer. O texto diz para nós, no verso de número 21, Jesus não lhe respondeu palavra. A gente pode trazer um sinônimo para isso. Ela foi desprezada aos olhos humanos. Primeiro desafio daquela mulher, o desprezo. Parecia que o grito dela não significava nada, a dor dela nada, a atitude dela nada. Quando vem uma mulher e que não fala nada, mas que toca e é curada.
quando existem outras pessoas que são alcançados, gente que está sentada e Jesus vai até lá e diz: você quer ser curado. Agora uma mãe vem gritando com uma causa legítima na sua mão, e Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Quem que persevera numa hora dessa, irmãos? Quantos de nós voltamos atrás por não ouvir algo claro da parte de Deus? Quando não há uma resposta, o silêncio, irmãos, às vezes é o maior algoz contra as nossas lutas. A gente não sabe o que fazer, a gente não tem uma direção, parece que Deus não fala nada, a gente ora, a gente jejua, a gente pede orientação, a gente lê Bíblia, a gente ouve louvor, ouve pregação, mas parece que Deus não está falando com a gente. Queridos, passar por esse primeiro desafio é muito difícil. Muitos de nós abandonamos, paramos e voltamos atrás. Quem sabe dizendo: não tem espaço na agenda de Jesus para mim. E então, queridos, os discípulos resolvem entrar também na questão. E os discípulos dizem: olha, ela está incomodando, então despede ela, para que pelo menos a gente siga o fluxo. Se Jesus não respondeu nada, a segunda, queridos, no verso de número 24, poderia ser até mais dolorosa, porque ele diz: eu fui enviado, na tradução NVI, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Queridos, se o desprezo já é algo que faz muita gente voltar, a exclusão, a rejeição seria também um desafio enorme para alguém continuar. É praticamente Jesus dizendo assim: eu vim para abençoar todo esse povo, menos você. Você consegue imaginar a dor de uma pessoa, ou o bloqueio que essa pessoa vai ter, a luta que essa pessoa vai ter? Falar em perseverança, queridos, enquanto a gente não tem um desafio na frente, é fácil. Falar em perseverança quando a gente não tem problema é fácil. Falar em perseverança enquanto as coisas ainda é possível que a gente continue indo é fácil. O problema é quando o problema aparece, aí é o problema. Porque para mim perseverança, o meu dicionário pessoal, né, a minha tradução de perseverança é quando todas as forças acabaram, tudo acabou. Quem está te carregando é perseverança. Não é mais a tua perna, não é mais a sua mente, não é mais o teu braço, não é mais você. Nem você sabe como que você está indo, é a perseverança que está te levando. E eu poderia dizer que é isso que acontece com essa mulher, porque se na primeira Jesus não dá ouvido, agora Jesus deixa claro: você não está na agenda do dia. E aqui, queridos, sai mais um bando de gente. Se na primeira a gente perde um monte de gente, nessa aqui o filtro natural vai sair mais um monte de gente junto com ela. Mas essa mulher resolve tomar uma atitude, que é aqui que define, queridos, qual é a nossa fé. Depois de ouvir isso, até vou tomar água. Aleluia. Depois de ouvir isso, olha o que acontece. Verso 25. A mulher veio e adorou de joelhos. Talvez aqui a gente comece a entender o que é fé, irmãos. Fé não é esse negócio que estão vendendo aí fora, que qualquer coisinha faz a gente voltar para trás. Fé é aquilo que não larga, queridos. Eu vim aqui e não largo. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu posso não ver na minha vida. Os meus filhos vão viver isso, os meus netos, os meus bisnetos. Mas eu não arredo o pé. Aleluia. Qualquer coisa menor que isso não é fé. A mulher dá uma lição para nós. A gente está acostumado a se aproximar de Jesus conforme as coisas estão dando certo. Essa mulher se aproxima de Jesus quando tudo está dando errado e está indo pior. Não bastasse a dor da filha, temos um Jesus que não ouve, temos um Jesus que diz: você não faz parte da agenda.
ela enfrenta o desprezo, ela enfrenta a exclusão, ela enfrenta tudo isso, porque ela sabe quem pode, ela sabe que Ele pode, ela sabe que há acesso, ela sabe, aleluia. Queridos, fé incondicional é o único modelo de fé que existe. A fé, ela não age segundo a condição, ela existe indiferente do cenário e da condição. Está tudo bem, eu tenho fé. Está tudo mal, eu continuo com fé. As coisas estão dando certo, eu tenho fé. As coisas não estão dando certo, a fé continua viva. Isso é fé. Qualquer outra coisa é uma boa emoção positiva, mas isso não é fé. O que essa mulher está mostrando para nós é que, indiferente da maneira que ele me ouça, indiferente da agenda que ele tem, indiferente do que ele disse a meu respeito, irmão, vocês fazem ideia o que é isso, irmão? Porque uma coisa é se fosse Pedro dizendo para ela, ó, hoje você não tem vaga na agenda. Se fosse um dos discípulos dizendo, ok, mas o próprio Jesus está dizendo, não. Essa agenda hoje está fechada. Eu já tenho clientes para o dia todo, não cabe ela nessa agenda. E essa mulher disse, eu vou abrir uma vaga nessa agenda. Eu vou abrir, eu continuo crendo. Eu sei que Ele pode abrir uma vaga para mim, eu sei que tem jeito. E como é que ela faz isso? Ela não vai lá para ficar se descabelando, dizendo, o Senhor não me ouve, o Senhor está excluindo todo mundo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ela vai adorando, ela vai bendizendo, ela vai aos pés, ela vai se lançando aos pés do Senhor, aleluia. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. A fé não vive por resultados. A fé vive por saber em quem tem crido. Você sabe em quem você crê? Quem sabe em quem tem crido, sabe que não existe espaço para recuar. Não tem como recuar. Se Ele é a única solução, como é que eu vou parar? Como é que eu vou recuar? Não há outra opção. A fé está gritando para nós, só existe essa opção. Ela sabe disso, queridos. E ela se lança aos pés do Senhor para adorar a Ele. Ela não lança aos pés dele dizendo, minha filha, minha filha, minha filha. Ela lança para dizer, Senhor. Ela lança para dizer, Tu és. Ela lança para dizer, o Senhor merece. Ela lança para dizer, Tu és Senhor de toda a terra. Ela lança para reconhecer grandeza, aleluia. Precisamos ou não precisamos aprender com essa mulher, irmãos? Por muito menos, a gente vê os alicerces da nossa fé bamboleando, por muito menos. E ela se lança aos pés do Senhor. Queridos, essa atitude para mim poderia terminar aqui o texto, que já é um texto grandioso por demais. Mas ela não só reconhece o senhorio do Senhor, chamando Ele de Senhor, e Ele diz, ajuda-me. A despeito de Jesus ter dito que Ele veio para as ovelhas, a despeito de Jesus ter dito que não cabia na agenda, ela continua pedindo ajuda do Senhor. Então ela enfrenta o desprezo, ela enfrenta a rejeição, e ela vai para o terceiro nível. Agora ela recebe, né, irmãos? Ela recebe agora, ela lançou-se aos pés dele, pediu ajuda. Olha o que Jesus diz para ela no verso de número 26. Ele respondeu. Ela pediu ajuda. E Jesus respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele nem perguntou, ajuda para quê? Qual é a sua dor? Ele nem precisava disso. Ele realmente pegou a porta que estava fechada, colocou um cadeado e disse, aqui você não entra. Então, se ela passa pela porta do desprezo, se ela passa pela porta da rejeição, agora ela tem a porta da humilhação.
Aqui, queridos, eu não consigo achar sinônimos para isso. Eu vejo os teólogos se debatendo para tentar amenizar a situação, mas Jesus já disse que não tem jeito de pegar o pão dos filhos e colocar a outra classe. E a mulher, ela em momento nenhum, ela negocia essa classe. Ela aceita aquilo. Ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Talvez se fosse em nossos dias, alguém diria assim, como é? Que história é essa? Está me chamando de cachorrinho? Você acha que eu sou cachorro? Eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o que lá. Você me conhece? Ela não só aceitou aquilo como se fosse, tipo assim, tudo bem, mas ela ainda diz assim, mas uma migalha, que cai da mesa dos filhos, eu não quero pegar o lugar de ninguém, mas o Senhor é tão poderoso, mas tão poderoso, que uma migalha que cair da mesa, resolve a minha vida, aleluia. Ela está dando mais glória ainda a Ele, queridos, está dando mais poder ainda a Ele, está reconhecendo mais a grandeza dEle ainda. Eles precisam de pão inteiro, para mim uma migalha vai resolver a minha vida. Ela vence, queridos, aqui a perseverança vence o desprezo, vence a rejeição, vence a humilhação. Aí como é que fecha isso? Agora é hora de Jesus falar. Mulher, grande é a sua fé. Aleluia! Mulher, grande é a sua fé. Diga para quem está ao seu lado aí, grande é a sua fé. Diga aí, grande é a sua fé. Agora inverta, pergunte, é realmente grande a sua fé? Pergunte para quem está, é realmente grande a sua fé? Não precisa responder. Faça outra pergunta, você faria o que essa mulher fez? E aí? Não precisa responder não, guarda com você, medita nisso, leva para casa, fica digerindo durante a semana. Queridos, Jesus diz para ela, grande é a sua fé. Poucas vezes você verá isso na Bíblia. Você vai ver Jesus falando mais em pessoas, dizendo, o problema é a fé de vocês que é muito pequena. Você vai ver mais isso. Mas essa mulher leva o nível de fé para outro nível. E Jesus então vê na atitude, não é na fala, na atitude dela. A fala está conecta com a atitude. Uma coisa é falar, outra coisa é falar e fazer. Então o fazer dela aqui está levando para outro nível. Ela continua persistente na sua busca, ela não desanima indiferente do que está para acontecer, e eu ouso dizer mais. Se Jesus tivesse falado ainda alguma coisa negativa, essa mulher ia continuar. Se Jesus ainda falasse alguma coisa para ela, continuava. Aquela mulher não ia largar até sair dali abençoada. Queridos, a grande lição para nós desta mulher é indiferente do que você já passou, está passando ou passará, continua firme, não desista por nada, continua olhando para Jesus, não larga do alvo que é Jesus, e continue acreditando. Basta uma migalha, basta um cheiro da bênção, basta apenas uma gota, basta apenas um leve qualquer toque, é o suficiente para mudar, transformar, abençoar e virar a realidade para aquilo que Deus está gerando no reino espiritual, aleluia. É tão pouco, mas para esse pouco acontecer, eu preciso, o que é grande nesse episódio? Só tem duas coisas grandes nesse episódio, Deus, e a outra coisa grande é a fé. E quando a fé é grande, a gente não precisa de grandes coisas, uma migalha já basta. É quando a fé é pequena que a gente está dizendo, mas peraí, ele não tinha que sair da casa dele, vir aqui, me cumprimentar, passar a mão em mim e saber que tem rios melhores lá na minha terra? Lembraram de alguém? Lembraram de alguém? O Naamã? Naamã achando que tem vários processos. Que história é essa que eu vim aqui para ser abençoado e de repente ele diz para ir lá e mergulhar? Não, peraí, esse camarada está errado. Quem não tem fé, ele dificulta o processo. Agora, para quem tem fé, queridos, para quem tem fé,
basta uma brisa, basta um sopro, basta uma coisa simples, mas ela é poderosa porque foi Deus que fez, é suficiente para transformar. A visão de uma grandeza, às vezes, diminui a nossa visão de fé. Quando a gente pensa que tem que ser muita coisa para fazer, vale a pena a gente refletir, será que eu estou crendo da maneira certa? Porque na maioria das vezes, quando a gente está colocando muitos processos, transformando a coisa em algo muito difícil, a gente está dando muito crédito para o problema. Você entende isso? Não, isso aí, para fazer isso, eu vou ter que jejuar, vou ter que orar, vou ter que ir na igreja uns 2, 3 anos, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que não sei o que lá, vou ter que fazer isso, vou ter que... Aí talvez Deus vai fazer, porque esse problema é muito grande. Ei, basta uma migalha, queridos. Basta um simples toque. Deus não tem problema de estoque. Deus não tem problema de estoque. Diga para quem está aí, Deus não tem problema de estoque. Você entende o que é isso? A gente parece que quando a gente pede uma bênção para Deus, a gente vai deixar o estoque de Deus vazio. Parece que, ó, eu vou pedir uma coisa para Deus aqui, mas é muito grande. É uma coisa muito grande, então é muito difícil para Deus. Então eu vou desperdiçar talvez alguma coisa. A vitória que você precisa, se fosse necessário fazer 1 bilhão de vezes o mesmo milagre, nem mexia no estoque de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Os nossos padrões que ficam nos trazendo uma mentalidade humana, terrena e local, aonde a gente vê um Deus que parece que se Ele passar agora e eu não ver, eu perdi. Queridos, o teu Deus é ilimitado. Você precisa entender que muito maior do que aquilo que você espera, é aquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Nós vamos finalizar com essas 3 expressões, queridos. Essa mulher, ela vence o desprezo, vence a rejeição e vence a humilhação. E depois de continuar firme nesse propósito, ela continua dizendo, sim Senhor, Senhor. Ela continua com o mesmo termo, continua dando a Ele a autoridade de Senhor. Diminui a ela mesma. E deixa Ele tão grande, que diz que uma migalha é suficiente. E Jesus diz, grande é a sua fé. E aí Ele diz, seja conforme você deseja. Ou receba conforme você deseja. Isso vale um glória a Deus ou um misericórdia, irmãos? Deixa eu explicar. Antes que você diga amém, e você talvez não entenda a proposta. Jesus está dizendo, seja feito conforme você deseja. O que você deseja? No caso da mulher, era tão claro o que ela desejava, que ela enfrentou tudo que precisava enfrentar, e enfrentaria mais, porque ela tinha claro o desejo dela na frente dela. E Jesus olhou para ela e disse, grande é a tua fé, então pode acontecer. A gente às vezes diz que quer uma vitória, fala que precisa de alguma coisa, que quer ver Deus agir em alguma área, mas nós estamos tão cheios de informações negativas, que parece que o que a gente deseja é que aquele processo acabe, e às vezes o processo pode acabar até negativamente, tanto que acabe. Você entende isso? De tanto que a gente está envolvido naquele problema, de tanto que o problema já sugou tanto as nossas forças físicas, emocionais, do tanto que a gente já está sofrendo com aquilo. Essa mulher tinha claro na vida dela, que a solução para ela, era a filha dela ser curada e liberta, isso estava definido no coração dela, e a fé dela dizia a mesma coisa, porque queridos, se eu estou com um problema grave, e sei que só Jesus tem a solução, se eu parar essa caminhada para Jesus, de duas uma, ou eu não entendi o tamanho do problema, ou eu já desisti no meio do caminho. É ou não é? Eu tenho um problema, eu preciso de uma solução, Jesus é a solução, e eu parei.
Que mensagem é essa? Só pode ser: eu não entendi o tamanho do problema, ou eu já desisti. Se eu entender o tamanho do problema e o tamanho da solução, eu só tenho uma saída, eu só tenho um destino, eu só tenho um lugar a recorrer, eu só tenho uma coisa a fazer. Então eu não posso parar, eu não posso voltar, eu não posso desistir. Não há como ter uma segunda via, a via única é Jesus. Se é Jesus, eu não largo da minha meta e do meu alvo. Aqui, nesse episódio, talvez seja um dos maiores desafios que alguém poderia enfrentar. Porque enfrentar o diabo é difícil, mas é o diabo. Enfrentar lutas é difícil, mas são lutas. Mas enfrentar o próprio Deus dizendo: você não está na agenda, você não... é muito difícil. Para mim é uma das maiores lutas que alguém agora vai ter que administrar nas suas emoções, na sua mente, e permanecer acreditando que Deus vai mudar a história. Como é que você acredita quando Deus está dizendo: o pão que poderia resolver isso não é para você, é para os outros. Você não tem parte nesse pão. Como é que você resolve isso, irmão? Se for o diabo, eu repreendo. Se for alguém falando, a gente repreende. Se for ações de fora, a gente repreende. Mas o próprio Deus dizendo: você não faz parte? Então a luta aqui, queridos, está num grau maior que a gente pode imaginar. Mas essa mensagem está dizendo para nós é que nesse nível maior há solução, quando a fé for grande, estiver alinhada, estiver em ação, enquanto a gente não desiste, enquanto a gente persevera, enquanto a gente continua. Vamos colocar de pé? Haja o que houver, temer porque estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Receba isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Olha aí, ó. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Queridos, o convite aqui nesta tarde é para que a gente viva uma fé genuína, uma fé incondicional. E é sobre isso que eu quero orar nessa tarde. Uma fé verdadeira, uma fé incondicional. Eu não vou orar para você ser abençoado, eu não vou orar para que você seja curado, eu não vou orar para alguma bênção na sua vida. Eu quero orar por algo que é maior. Eu quero orar por algo que vai te dar a chave para você aprender a conquistar, receber e ser abençoado. Não significa dizer que enquanto estamos orando sobre fé, milagres não estão acontecendo. Ao contrário, fé genuína é por onde acessamos o milagre. Pode ser através de nós orando por você, pode ser através de você acreditando, pode ser através da vontade soberana de Deus. Mas se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é viver a fé genuína. Então eu não quero te convidar para você vir aqui para frente apenas num ato de normal, como se fosse todas as vezes que você vem para frente. Eu queria que você viesse como um guerreiro. Eu queria que você viesse com um posicionamento. Eu queria que você viesse aqui dizendo: a partir de hoje, a minha fé será
acrescida. E eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que isso. Eu quero viver uma fé incondicional. Você entendeu? Se você entendeu, saia como um guerreiro desse lugar e venha até aqui na frente. Eu quero as obreiras aqui com óleo. Nós estaremos ungindo nesta tarde sobre este propósito. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu acho que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo mais, vivo do que creio, irás prover de novo. Anderson, fica nessa parte só do eu não vivo do que creio, eu vivo do que vejo. Pode ficar bem suave aí. Enquanto isso, coloque sua mão para frente. Nós temos poucos homens aqui para nos ajudar na ministração da unção. Então eu vou ajudar também na questão dos homens, mas especialmente as mulheres. Se coloca, unge a mão e o coração. Unge a mão e o coração. E a unção de hoje é fé incondicional e genuína. Que o Senhor esteja fazendo isso em nossas vidas. Nós saímos daqui hoje com uma fé genuína e incondicional e não aceitamos menos do que isso. Fé incondicional e genuína. Essas duas palavras, ministre na mão e ministre no coração, em nome de Jesus. Vivo do que creio, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, acho que houver, vem o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, acho que houver, vem o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Acho que houver, vem o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, Pai. Neste momento, nós como igreja confirmamos esta unção desta tarde, Senhor. Nos levantamos para um novo tempo e nos levantamos, Senhor, posicionados, entendendo, Senhor, que a carreira da fé, que a proposta da fé, ela carrega em si a perseverança incondicional. Por isso, Senhor, toda a fé, Senhor, que estava, Senhor, quem sabe como um sofisma na nossa mente,
toda fé, Senhor, enganosa, toda fé fingida, tudo aquilo que a gente não entendeu direito, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor esteja levantando, Senhor, em nossas vidas a genuína fé, uma fé incondicional, indiferente do que passarmos, que a história da nossa vida seja o Senhor dizendo, as pessoas dizendo: grande é a sua fé, e é esta grandeza que ministramos para conquistar e para abençoar. Te pedimos isso agora na vida, Senhor, emocional, te pedimos isso agora na vida espiritual, te pedimos isso agora, Senhor, para os negócios, na vida financeira, te pedimos isso na família, te pedimos isso, Senhor, na saúde, te pedimos isso, Senhor, na causas que estão na justiça, seja o que for, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja mudando histórias, que o Senhor esteja, Senhor, dando vitórias, e em nome de Jesus, grandes fés nesta tarde estão recebendo, e que em nome de Jesus seja feito conforme desejam, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, eu creio, eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás. Homem e mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, traga alguém com você a semana que vem.